Eu sou a Viviane, da ABEA, e eu gostaria rapidamente, antes de começar, né, de agradecer a todos que estão presentes aqui nesse treinamento, agradecer ao Eudes, né, mais uma vez proporcionando aí um treinamento super, né, de qualidade, de altíssima qualidade, né, que vai proporcionar aqui para a gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir colocando aqui no chat. E deixar um convite aí para, né, logo mais a gente vai ter outros treinamentos. E, bom, agradecer e me colocar à disposição aqui em nome da ABEA, ok? Muito bom. Então é isso. Então, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver que controlar o processo é fundamental para não ter defeitos. Eu tenho uma experiência, e o que eu vou apresentar hoje é o método que eu costumo utilizar para que a gente não tenha problemas com qualidade. E a coisa mais fácil no sistema, ou no nosso processo, né, eu costumo dizer que a flexografia tem tanta coisa para dar errado, que eu nem sei como é que dá certo, né? Embora os princípios que a gente vai aplicar aqui, gente, não são só para o processo de impressão flexo, mas também para as produções de rótulos no geral que você faz, máquina de batida. Então, não é um curso especificamente de flexografia, especificamente, tá bom? Mas é um curso que abrange toda a parte de controle de processo, de qualidade da sua fábrica de rótulos e etiquetas, onde você trabalha aí. Então, como é que funciona isso? É uma forma, porque, por exemplo, o que eu vejo muito, né? Como resolver o problema de entupimento de retícula? Maravilha, isso aí. Eu tenho palestra, eu tenho cursos, eu tenho vídeos também no próprio YouTube que eu explico lá como você fazer isso aí. Só que isso por si só, ele não resolve o problema global. Então, às vezes, é como se você pensa no seguinte, tem um tambor, você sabe esse tambor grande de 200 litros? Então, esse tambor está cheio d'água e agora ele está cheio de furos. Alguém furou com prego em vários lugares. Então, você vai e tampa um furinho. Aí continua outros furinhos vazando água. Aí você vai e tampa outro furinho. Aí quando você tampou vários furinhos, você percebe que do outro lado alguém, né, fez outros furinhos lá. Então tá vazando lá de novo. Aí você vai lá e tampa esses furinhos. Só que do lado de cá, o furinho começou a vazar de novo, aquele mesmo que você tinha tampado. Então isso é o que acontece muitas vezes no decorrer do tempo. Isso pode acontecer pelos problemas básicos de quando entra uma pessoa nova, então o operador que tinha lá, o auxiliar, ou os operadores em geral, mas aquele operador saiu da empresa, aí entrou um outro. Então, tudo aquilo que o outro tinha aprendido, levou com ele. Eu digo aprender não só regular a máquina em si, mas os procedimentos, os cuidados que devem ter com a empresa, né? No dia a dia. Então, em geral, o que a gente vê é uma perda de uma continuidade de processo. Esse é o maior problema e a causa raiz. Então, a experiência que eu tenho é de ficar, por exemplo, rodando milhões de metros e ficar 2 anos, até mais de 2 anos, sem ter nenhuma reclamação oficial de cliente. E olha, num volume muito, muito grande de produção. Reclamação que eu digo de qualidade, por exemplo. Porque, só para você entender, e aí você vai concordar comigo ou não, coloca no chat aí, por favor, qual é o principal motivo de reclamação do seu cliente? Eu digo, claro, às vezes o cliente reclama de que está atrasado, eu não estou falando isso, estou falando de qualidade, tá? Qual é o principal motivo de reclamação? Coloca no chat aí, por favor. Qual é o principal motivo de reclamação lá na sua empresa? Vocês vão ver que vai ser muito semelhante aos 3 que eu vou falar para vocês. Vamos dizer assim, os 3 principais motivos de reclamação, eles representam mais de 50% de toda reclamação e devolução.
Vão colocando aí, por favor. É isso aí, ó. A Michelle está falando, né? A diferença de cor. Liner arrebentando, né? Desencaixa e falha de impressão. Coloque aí. Falha do processo de impressão. Desencaixe. Mais algum? Algumas letra falhada, né? Então, os três principais causas de reclamação e pior, né, devolução, porque pode ser que o cliente reclame, mas ele não devolva nada. Mas a gravidade está quando ele reclama e devolve. Então, a principal hoje em dia, que está em primeiro lugar, é a variação de cor para muitas empresas, né? Se a gente pegar na maioria, na média, o problema é a variação de cor. Então, a cor que não está no padrão ou a cor que, durante a produção, ela variou. E isso realmente pode acontecer e o cliente devolver, porque está relacionado à marca. Então, é uma reclamação, é uma variação grave, em geral. Porque, por exemplo, vocês estão comentando, teve um problema de corte, por exemplo, né? O corte não encaixou. Então, é encaixe de corte. Ou o corte pegou o liner. Mas isso provavelmente não é a produção inteira, né? Porque você conseguiria fazer um ajuste, que você veria esse problema. Marca de registro é a mesma coisa. Então, marcas de registro, marcas de engrenagem. Então, gente, todas essas falhas, esses problemas de impressão em si, impressão, produção, né? Então, não é só impressão, mas, por exemplo, problema de corte, problema de cortar o liner e outros problemas relacionados ao rótulo ou à etiqueta, pode ser um problema maior ou menor que você poderia controlar. O fato é que a gente tem, com isso, vários problemas durante a produção. Então, esses problemas é o que a gente precisa cercar agora. O que a gente precisa entender? Então, todos esses problemas que vocês estão relatando aqui, esses e muito mais, nós vamos ver amanhã. Então, nessa primeira parte, vou explicar como vai funcionar o curso, né? Então, hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o método e o método que eu uso. Já vou entregar hoje para você o método que eu uso e é um método eficaz, de sucesso e, assim, de muita, muita, muita experiência e muitas dezenas de empresas, tá certo? Muito bem. Agora, olha só, amanhã eu vou pegar na prática, então, por exemplo, marcas de engrenagem que você colocou ali, né? Nós vamos ver como resolver isso, ou pelo menos como amenizar isso, ok? A variação de cor, que é o principal, vou falar muito disso aí. Isso vai envolver, quando eu falar, por exemplo, variação de cor, o problema da variação de cor, ele puxa outras subcausas, né? Ou ele puxa as causas. Que causas são essas? Variação de cor, não tem como não falar de tinta. Então, está relacionado ao controle da tinta. Não tem como não falar de anilox, porque está relacionado ao controle de anilox. Não tem como não falar de clichê, porque também está relacionado a clichê. Percebe? Então, não perca amanhã, nós vamos ver todo esse conteúdo muito rico, informativo nessa parte. Então, hoje eu vou considerar com vocês os pontos chaves aí relacionados ao método que você pode aplicar aí na sua empresa. E é por isso que você está aqui hoje, não é isso? Por isso que nós estamos aqui conversando. Legal. Uma coisa de início, gente, que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: a empresa está aqui, a sua empresa, né? Essa é a empresa, certo? Aqui tem as coisas, tem os insumos que entram, o que é produzido e o que vai sair para o cliente. É simples assim, em grandes três partes. Então, deixa eu só mudar o ângulo aqui ver se eu melhoro o ângulo aqui. Vou melhorar esse brilho, né?
Então, veja só. Quando você tem a fábrica, você tem a entrada, a produção e a saída. O que você tem que controlar? Você tem que controlar esses 3 pontos. São 3 pontos de acesso. Acesso e saída, né? Entre acesso e saída. Então, matéria-prima que entra, a produção dessa matéria-prima e a saída dessa matéria-prima em forma de produto acabado, né? Que vai ser entregue para o cliente. Basicamente, você precisa focar nas coisas que vão entrar. Tudo que entra, eu preciso controlar? Bom, se você conseguisse fazer isso, seria bom. Nem tudo que entra, a gente consegue controlar. E nem tudo que entra é muito problemático. Então, a gente precisa entender o que eu preciso controlar na entrada. Então, por exemplo, tinta, ele é fundamental para o processo todo. A tinta ela pode afetar a variação de cor, ela pode afetar entupimento de retícula, por exemplo. Ela tem várias implicações durante o seu processo. Ela pode te atrapalhar, ela pode sair, ela pode ser arrancada, ela pode não ter resistências, ela pode não ter resistências químicas, por exemplo, que às vezes o rótulo ou a aplicação que você vai fazer, ele precisa ter. Então, tudo isso está relacionado à tinta. Então, você precisa ter um controle no momento que a tinta chega. Simples assim. E que controles são esses? Depende da tinta. Então, se a tinta for à base de solvente, você precisa controlar o que você recebe, que seria o quê? A viscosidade, você precisa controlar a cor na entrada, e você precisa controlar teor de sólidos, por exemplo. Né? Vou falar disso amanhã, tá bom? Não vou entrar em detalhe. Então, esse controle você vai precisar fazer na entrada. Outra coisa, tubete é um problema para você? Então, se tubete, frequentemente você tem problemas com tubete, isso não está relacionado à impressão. Eu sei, como eu falei, eu estou falando, aqui não é só um curso de impressão, tá bom? É de rótulos mesmo, de fabricação de rótulos. Então, o tubete que vai ser rebobinado lá, o que você precisa fazer? Você precisa controlar também, se ele for um problema. Se ele não for, tudo bem. Você pode aceitar a entrada dele aqui. Então, nessa entrada aqui, você vai precisar, você vai controlar esses itens. Por exemplo, anilox. Você comprou um anilox novo. Você precisa controlar ele também. Quem garante que o anilox que está vindo para você está certinho? Eles não erraram. É esse mesmo anilox que você pediu, é o que você recebeu. Porque eu já vi acontecer que isso às vezes não acontece. Que isso já no passado, né? Isso não acontecia. Hoje é mais difícil. Mas não custa nada fazer uma verificação. Como é que se faz uma verificação? Então não perca. Amanhã vou revelar para você esses controles que a gente precisa fazer. Principalmente matéria-prima, no caso, os autoadesivos, ou os filmes, né? Que pode ser os xerincáveis, né? Para sleeve. Eu preciso fazer alguns testes básicos, né? Que tipo de teste eu faria então? Então, nós vamos fazer testes básicos ali. Faca, a mesma coisa. E se eu não fizer isso aqui atrás, na entrada, né, na entrada do material, dos materiais na fábrica, e eu vou descobrir isso. Quando é que eu vou descobrir que o material tem problema? Ou que alguma coisa tem problema? Ou durante a produção, ou lá no cliente, o que é pior, né? Então, por exemplo, eu vou descobrir que uma tinta não tem certa resistência só quando estiver saindo lá no cliente. Quando ele colocou, por exemplo, o produto na gôndola e a gôndola tinha água lá no supermercado, e o que aconteceu? A tinta começou a sair. Ou o rótulo, por exemplo. O rótulo estava com algum problema no adesivo, e aí ele foi colado no produto do cliente, e nós descobrimos o quê? Descobrimos que tinha algum problema, ou o rótulo veio trocado. Então, o tipo de adesivo utilizado não foi apropriado. Você poderia ter pego aqui atrás, mas como você não faz nenhum tipo de inspeção aqui atrás, o cliente fez essa inspeção para você e reprovou você. Por exemplo, que um rótulo soltando é BO enorme, né? Ele provavelmente vai devolver para você. E o pior ainda, se tiver na prateleira do supermercado, pode comprometer a marca dele e ele simplesmente não quer mais saber de você como fornecedor. Às vezes você pede um cliente importante por uma bobeira dessa, né? Então, tudo que entra e que for relevante para o processo, ele precisa ser controlado. Então, eu falei tinta solvente, mas aí tem também o quê?
tinta UV, tinta base d'água. Então, a gente precisa saber o que avaliar nesses insumos para poder fazer. Outra coisa que você deve fazer aqui na frente, aqui, ó, na entrada, você tem que controlar. O que você vai controlar? Faca, por exemplo. Né? Mas faca é uma coisa tão banal, né? A faca que raspa o anilox. Pois é, a faca que raspa o anilox é a pior, presta atenção que eu vou falar para você. É a pior economia que uma empresa pode fazer é economizar em faca. É a pior economia. Grava muito o que eu estou te falando. Por que a pior? Porque a faca ruim, ela cisalha muito mal, esse cisalhamento vai para a tinta, ele pode comprometer o anilox, ele pode riscar o anilox. E qual é o custo do metro dessa faca? Porque nenhum metro você usa, né? A cada cor, nenhum metro você usa. O desgaste não é tanto assim. Então, precisa também ter esse controle, ou seja, selecionar uma faca boa. A pior coisa que uma fábrica pode fazer é tentar economizar em faca. É ridículo, simplesmente ridículo. Me desculpa. Se tem alguém aqui que ou é de compras, né? A Dilene, Dilene, eu não tinha visto a sua pergunta aqui, né? Mas exatamente, né? Sobre lâmina de raspagem. É isso. O que eu digo é isso. Lâmina de raspagem é a pior economia que uma empresa pode fazer. Então você tem que. Eu não vou. Aqui eu tenho as minhas preferências, porque também depende um pouco, a escolha depende do quê? Do seu processo, se é Dr. Blade, se é só raspagem com faca negativa, percebe? Então eu não posso aqui te falar faca X ou Y, eu não quero falar marcas aqui, tá bom? Mesmo um mesmo fabricante pode ter facas com níveis diferentes. Talvez ele tenha uma faca Plus e tenha uma faca mais baratinha. Aí você fala, não, me dá mais barata porque isso não é tão importante. Esquece, gente. Faça o melhor investimento da sua vida é investir numa faca decente, porque o custo que você gasta por mês com faca é ridículo. É muito menos do que tinta. E se você riscar o anilox por causa da faca, esse anilox vai fazer muita falta. Não é só o custo do anilox, mas a falta que esse anilox, o risco que você vai ter que ficar virando anilox, que você não vai ter o anilox apropriado, que você vai ter que mexer na tinta porque aquele anilox que você precisava está riscado, sabe? Não vale a pena. Então, você está entendendo o conceito que eu estou passando para você? Que tudo que entra antes na fábrica, ele precisa ter um controle. Eu preciso selecionar. E isso pode dar um trabalho no começo, mas depois fica tranquilo. Por exemplo, a experiência que eu tenho com fabricante de tinta. Quando a gente passou a fazer controle de recebimento na tinta, a gente pegou vários nas fábricas. Às vezes eu vou numa fábrica e passo a fazer o controle. E a gente pega vários problemas de tinta. Aí, a partir do momento que a gente deixa claro para os fabricantes de tinta que a gente faz um controle mínimo, mas a gente faz, e o controle, você não precisa gastar rios de dinheiro, tá bom? Só para você entender, você fala, não, mas eu preciso. Não, você não precisa gastar rios de dinheiro. Amanhã eu vou revelar para você que é mais coisas práticas que você pode ter, faz, barata, e consegue fazer um controle. Tinta, os materiais, os insumos que você vai usar, né, no caso os autoadesivos ou outros materiais, até tubete, se for o caso, por exemplo, fazer uns testes básicos com ele, por exemplo, controlar, você compra o tubete, né? Às vezes o tubete amassa, chega no cliente, ele tem problema de amassamento. É o quê? É só medir a espessura dele quando ele chega. Você solicitou quanto de espessura? Tanto. E ele não está não tá servindo? Então, precisamos começar a fazer esse controle lá. Legal. Então, acho que está claro, né? Onde eu quis chegar. Saindo daqui, aí nós vamos para dentro da fábrica. Dentro da fábrica, vou precisar fazer os controles diversos. Que controles são esses? São os controles relacionados ao processo, né? Ao processo. E aí sim, então, agora, aqueles insumos que estão tudo certinho, eu não vou descobrir aqui dentro que eles têm problemas, porque agora esses insumos estão certos. Agora a questão é como eu vou utilizar e a sequência que eu vou utilizar. Então, para ficar claro para você,
Ao se fazer um bolo, tem gente que faz um bolo tem a, os insumos tudo de memória, né? Então, você vai fazer um bolo. Qual é a receita do bolo? A receita são 3 ovos, são 2 xícaras de farinha, 1 xícara de açúcar, 3 colheres de manteiga, 1 colher pequena de fermento, né? Eu estou colocando de cabeça aqui que eu sei de fazer bolo, né? Eu gosto de fazer bolo, mas eu procuro seguir a receita. Então, quando você vai fazer um bolo, você não checa, por exemplo, a qualidade desses insumos? Ou a lógica não é checar? Por exemplo, vamos supor, você coloca no bolo a farinha, coloca o açúcar e coloca a manteiga. Aí você vai colocar o ovo. Quando você coloca o primeiro ovo, você descobre que ele está podre. E agora? Agora você acabou estragando os outros, né? Não é mesmo? Então, a lógica diz o seguinte: quando você vai fazer um bolo, os insumos que você vai utilizar, dá uma conferida. Vê se a farinha não está estragada, vê se ela não perdeu a validade, assim. Vê se a manteiga está boa, ou se ela já está rança. O ovo, se é um ovo novo que foi comprado, se ele não está com algum problema. Você vai quebrar ele antes, numa xícara, antes de colocar na receita total. Concorda comigo? Essa é a lógica de fazer. Muita gente não faz isso, mas as pessoas estão correndo risco. Você pode fazer e dar certo. Agora, você poderia minimizar muito o risco e gastar poucos segundos em quebrar o ovo, por exemplo, numa xícara, para depois colocar no restante da receita. Concorda ou não? Não é verdade? Então, o maior problema que a gente vê hoje é falta do controle dos insumos. E essa analogia do bolo que eu estou falando para você é igualzinha à fábrica. É igualzinha, não muda nada. Você quer ver? Aí, agora você vai pegar aqueles insumos, né, que você já checou, você viu a farinha, é uma farinha nova, está dentro da validade. Por exemplo, fermento. O fermento, se estiver fora da validade, talvez ele não funcione. Provavelmente ele vai estragar seu bolo. Está tudo em ordem, mas o fermento você esqueceu de checar. Ah, esse fermento eu deixo na geladeira e ele aguenta muito tempo. Não aguenta, ele é químico. É uma substância química que vai perder a validade. Aí você pôs e o bolo não cresceu. Por quê? Porque o seu fermento está estragado, perdeu a validade. Não é verdade? Então, vamos dizer assim, você checou todos os insumos. Ok. Agora, você vai para o processo de fabricação. É como agora colocar dentro da fábrica, ou seja, você vai colocar na batedeira de bolo, tudo isso aí. Então, agora, a sua batedeira é a fábrica, né? A batedeira, o forno, a forma, tudo isso aí é a produção, ou seja, são as sequências de etapas dentro da sua fábrica. Legal. Só que agora você ignora algumas coisas. Por exemplo, na receita diz que você tem que pré-aquecer o forno a 180 graus. Está escrito na receita lá. Ah, você não liga, você vai fazer o bolo, vai falar, quer saber? Eu só vou pôr o bolo batido lá dentro do forno e agora eu vou ligar o forno. Pode ser que ele não cresça. Você está fazendo errado. Você está ignorando uma fase do processo. Outra coisa, você ligou o forno, mas você não controlou se o forno estava na temperatura certa na hora de colocar o bolo. Você colocou, mas não checou. E outra coisa também, você não checou qual a temperatura certa do forno, se ele estava realmente regulado para a temperatura que precisa. E depois você não sabe por que deu certo. Às vezes o bolo pode queimar, ou o bolo pode não crescer, ou o bolo pode simplesmente não cozinhar, né? Não, não atingir o cozimento necessário. Não é assim? Estou falando bobagem? Agora, levando essa analogia para dentro da fábrica, mesma coisa. Você conseguiu fazer o controle dos insumos aqui atrás. Só que quando chegou na fábrica, você já não controla mais nada. Então, se você está trabalhando com uma tinta à base de solvente, você tem que controlar a viscosidade. Se é tinta à base d'água, também você precisa controlar a viscosidade. Não é? Se for tinta UV, você precisa controlar suas lâmpadas. Qual foi a última vez que você fez a manutenção dessas lâmpadas? Então, tudo isso vai influenciar no processo. Por exemplo, a, a força da lâmpada, a intensidade da lâmpada que você controla, né? Você precisa ter esse controle. É como se você controlasse o forno. Não é assim? A lâmpada UV que eu estou falando, né? Para cura UV. Então,
todos esses processos precisam também ser controlados. Então, não é só o insumo. O insumo eu vi que está ok. Agora, não adianta eu ter um insumo ok, se agora eu vou pegar esse insumo e usar de qualquer jeito. Outra coisa importante, por exemplo, a sequência que você vai fazer um bolo tem uma sequência lógica. Não tem? Qual que é a sequência lógica? Primeiro você vai misturar as claras, você vai bater as claras e reserva as claras do ovo. Então você separa a gema. A gema você vai misturar com a manteiga e o açúcar primeiro. Primeiro esses três. Aí você vai bater bem, vai virar um creme. Dali, agora sim, você vai colocar o quê? Vai colocar a farinha aos poucos, né? E o leite. Olha como eu sei fazer bolo, né? Não é? Então, gente, percebe que é um processo semelhante? Então, a analogia que eu estou falando com você do bolo é igual. Agora, e se eu ignorar essas fases? Se eu falo o seguinte, quer saber, o meu bolo é assim, eu vou colocar tudo na batedeira e não quero nem saber. Não vai sair um bolo bom. Vai sair qualquer coisa lá, mas não vai sair um bolo bom. Então, essa importância que você tem que dar para o processo, ela é fundamental. A maioria das empresas não controlam o processo. Se não controlar o processo, você não vai controlar a qualidade. E se você não controlar a qualidade, você está correndo um risco muito grande. Muito bem. Depois, vamos dizer que sim, que você fez todas as sequências aqui, direitinho, fez o controle. Antes de mandar para o cliente, será necessário fazer o pênalti. O que é fazer o pênalti? É fazer um controle final das coisas. Se você é um pouco mais antigo, como eu, lá da década de 80, 90, onde existia a chamada, foi o boom, né, da qualidade total, então nós tínhamos o CCQs, o Ciclo de Controle de Qualidade, qualidade total, todo, assim, todas as ideias de controle de qualidade. E uma das ideias da qualidade era de que você, se você tem um sistema assegurado, você não precisa fazer pontos de controle, porque automaticamente deveria sair bom, mas é um outro risco que você vai correr. Aí você fala, mas isso vai envolver muita mão de obra também, ficar inspecionando e tal. Não necessariamente, depende do seu processo, depende da maneira como você faz. Hoje você já faz uma inspeção, não é? Quando você faz revisão, por exemplo, você coloca na revisora e ali você está fazendo uma inspeção também. Não é verdade? Você não tem inspeção? Agora, depois de tudo impresso, provavelmente é possível que algumas coisas você precisa fazer antes de mandar para o cliente, fazer um controle final de algumas coisas. Então é assim que vai acontecer. E eu estou fazendo toda essa parte e conversando com você, porque agora nós vamos ver, né, você entende, vamos dizer assim, que a importância do que nós estamos considerando, certo? Então, deixa eu compartilhar aqui com você a minha apresentação. Que é o que nós vamos ver. Então, vamos lá, deixa eu aumentar um pouco aqui para você. A impressão flexográfica hoje é uma técnica de impressão amplamente utilizada. E por que nós estamos falando de flexo? A flexo realmente é o principal processo de impressão, mas é claro que isso pode servir para outros processos, tá claro? É que provavelmente na sua empresa a flexografia é o processo mais comum que você tem. Mas talvez você tenha máquina de batida, você tenha até impressão digital, enfim. Então, esse método é caracterizado pela utilização de placas de borracha e fotopolímeros. Eles borracha, sim, alguns ainda utilizam borracha em algum momento, né? Por exemplo, bolos gravados a laser e tal. E é um processo que permite a reprodução de detalhes finos, cores vibrantes e uma alta qualidade de acabamento, ideal para a produção de embalagens atraentes e impactantes. Durante o processo de impressão flexográfica, diversos fatores precisam ser cuidadosamente monitorados e ajustados para garantir a qualidade final do produto. Então, desde a preparação dos clichês da impressão, passando pelo controle de tensão do substrato, ajuste de tinta, até a secagem e acabamento. Cada etapa, ela desempenha um papel crucial no resultado final. Então, compreender e dominar esse processo, é fundamental para obter embalagens, rótulos que atendam os mais altos padrões de qualidade
e que sejam capazes de cativar o consumidor, porque é isso que o seu cliente quer. Quando o cliente compra de você um rótulo, ele não está, o cliente, ele não está comprando um rótulo, ele está comprando segurança, ele está comprando um visual que ele vai conseguir vender o produto dele, é isso que ele está comprando. Ele está comprando uma solução, vamos dizer assim. Legal. Daí, o controle rigoroso do processo de impressão é crucial para garantir a qualidade e consistência das embalagens e rótulos produzidos. Então, o processo envolve diversos parâmetros que precisam ser constantemente monitorados e ajustados, visando atingir os mais altos padrões de qualidade e produtividade. Porque, às vezes, a empresa ela até faz com qualidade, né? O problema é que não tem produtividade, ela é lenta demais. Então, todos os cuidados, muitos cuidados, e esses muitos cuidados acabam gerando atrasos, perdas de tempo e assim por diante. A manutenção da qualidade. Então, o controle do processo ele permite manter a nitidez, a precisão das cores, a uniformidade da tinta e a resolução dos detalhes, garantindo que cada unidade produzida atenda aos requisitos do cliente. Então, a manutenção da qualidade de impressão, o que seria? O controle do processo permite manter a nitidez e precisão, certo? Agora, a maximização da eficiência da produção, o monitoramento dos ajustes para os parâmetros críticos, como a tensão do substrato, né? Viscosidade da tinta, velocidade de impressão, por exemplo, isso afeta a questão da qualidade, ajudam a minimizar os desperdícios, reduzir paradas não programadas e aumentar a produtividade geral da linha de produção. E redução dos custos operacionais e desperdícios. Então, ao manter o processo sob controle, é possível diminuir o consumo de insumos, como tinta, substrato, além de evitar retrabalhos e descarte de produtos defeituosos, né, resultando em uma operação mais econômica e sustentável. Né? Então, é o meu principal argumento com você. Quando você faz com qualidade, a qualidade precisa estar ajustada à produtividade e menos desperdício. Então, às vezes a gente perde muito tempo tentando acertar o material, gastando material, por quê? Nós não temos, quando o material chegou na impressão, por exemplo, que é o ponto mais crítico, é uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, enquanto o material, o autoadesivo, ou o material, ou o filme, enfim, que você vai imprimir, ele não tem nenhuma tinta sobre ele, tá fácil, porque o mesmo material eu posso usar para vários clientes diferentes. Agora, no momento que eu coloquei tinta sobre ele, acabou. Né? Se a tinta, e se a maneira, se tiver alguma coisa errada, é lixo. Então, a perda é muito grande. Por isso que eu preciso ter muito cuidado com todos os processos. E aí eu não estou falando assim, a culpa é da tinta. Não, não. Eu estou dizendo assim, o processo em si. Porque não é só a tinta. A tinta pode estar perfeita, mas o clichê tem um erro. Não é? O clichê perdeu uma letra. E agora? O clichê está com o código de barra errado. Então, embora a tinta tudo seja certinho, mas pode acontecer um problema no clichê. Por outro lado, pode ser um problema relacionado também ao anilox ou ao seu sistema de secagem UV, né, de cura UV, não é secagem, né, mas é cura UV, da lâmpada. Faz sentido o que eu estou falando, moçada? Coloca aí que depois a gente, no final, eu vou considerar os comentários, tá bom? Importância do controle do processo de impressão. Então, o controle do processo também desempenha um papel fundamental na melhoria contínua da qualidade, permitindo o quê? A identificação e correção de problemas crônicos, bem como a implementação de inovações que elevem ainda mais o padrão de excelência das embalagens e rótulos produzidos. E o que a gente vê é bastante criatividade do pessoal de operação, por exemplo. Então, eu já vi coisas sofisticadas, porque você pode instalar um viscosímetro eletrônico na sua máquina, se você precisa de viscosímetro, no caso, né? Sistemas de bomba, sistemas Dr. Blade mais sofisticados e tal. Mas eu tenho visto também é o pessoal usar, inclusive, uma garrafa, né, de PET, garrafa de refrigerante PET, para fazer a dosificação ali do solvente, por exemplo. Né? Muita criatividade o pessoal tem. Legal, tá válido, tá? Não sou contra nada disso, ok? É aquilo que você precisa de recurso, se você
Tiver ideia, pode fazer. Monitoramento e ajuste de parâmetros críticos, né? Que são esses? O monitoramento contínuo dos parâmetros críticos do processo de impressão é fundamental para garantir a qualidade e a consistência da produção. Sim, isso envolve o quê? A medição e acompanhamento de fatores como viscosidade, tensão de substrato e velocidade de máquina, conforme nós falamos, né? Temperatura, entre outras coisas. E esses dados, todos eles são coletados e analisados regularmente pelos operadores e supervisores, ou até mesmo pelo processo do pessoal da qualidade ou sistema da qualidade, permitindo a identificação precoce de qualquer desvio em relação aos padrões estabelecidos. O que às vezes a gente não consegue entender, e às vezes eu não consigo entender muito, é como você roda uma produção alta, tudo errado. Então eu já vi o pessoal produzir, e você provavelmente que está aqui, deve ser uma pessoa experiente o suficiente para ver que às vezes, um lote inteiro é produzido errado e ninguém viu. Por quê? Eu já vi coisas acontecer um rótulo, por exemplo, em que o rótulo é sempre o mesmo, o cliente sempre pede o mesmo rótulo, só que ele pede a data de validade impressa, né? Então, você tem um taquinho, você tem o clichê é sempre o mesmo, você cola o clichê e tem até um lugar, um espacinho ali para você colar a data, sabe? Num cantinho. Provavelmente você já viu isso, né? Então, você coloca a data ali, entrega esses rótulos depois para o cliente, ele utiliza, depois ele pede outros com nova data de validade. Ah, muito bom. Só que, sabe o que eu já vi acontecer? O pessoal colocar o taquinho errado, de ponta cabeça. Então, a data ficou de ponta cabeça. E sabe o que aconteceu? Rodaram a produção inteira, claro, não eram milhares de metros quadrados, né? Mas rodaram todo o lote, estragou o material, e só depois, lá na frente, que alguém viu que estava de ponta cabeça. Ninguém reparou, por incrível que pareça. Ninguém reparou nisso. Então, entendeu? Esse é o detalhe. Vamos lá. Monitoramento, então, e ajuste dos parâmetros críticos. Então, quando os valores medidos não estão dentro dos limites aceitáveis, é necessário realizar ajustes rápidos e precisos dos parâmetros relevantes. Por exemplo, isso pode envolver a alteração da viscosidade da tinta, né? Adição de solvente, ajuste da tensão, ajuste da força da luminosidade da cor, e tensão do substrato, modificação da velocidade e as condições ideais de transferência de tinta, que envolve o sistema entintador, que seria o quê? O Dr. Blade, a faca, né, que vão fazer a entintagem. Esses ajustes devem ser feitos de forma meticulosa, garantindo que a qualidade de impressão seja restabelecida e mantida ao longo do processo. Então, se conseguir controlar isso, fica mais fácil para você. Monitoramento e ajustes de parâmetros críticos. Todas as ações de monitoramento e ajustes de parâmetros devem ser minuciosamente documentadas. Sim. Por quê? Por que documentação? É o que pede a ISO 9001. A ISO 9001 basicamente é assim. O que você faz precisa estar documentado. E o que está documentado, você deveria estar seguindo. Então, quando o auditor, se você tem ISO 9000, pessoal, coloca no chat aí se a sua empresa tem ISO 9000. Coloca assim. Temos ISO 9000. Coloca lá, tá? Vai colocando aí, por favor. Mas, enquanto isso, olha só. A ISO 9000, ela para algumas empresas, eles acham assim, isso é exagero, eu não preciso, a minha empresa não precisa de ISO 9000. ISO 9000 é custo. ISO 9000 é difícil de controlar. Difícil de manter. Mas é tudo bobagem, tá? A ISO 9000 hoje é a norma bem simples de implementar, especialmente numa fábrica de rótulos e etiquetas que não tem muitos processos, então não é tão difícil implementar. E vai ajudar muito. Quando isso acontece, você tem ISO 9000, você tem geralmente as coisas documentadas. Só que o pessoal entra muito no automático, então fica documentado, mas também ninguém lê.
Agora, uma solução, quando você descobrir uma solução, essa solução precisaria virar protocolo de resolução de problema. Como assim? Uma vez que você descobriu como resolver o problema, por exemplo, você está falando de encaixe ou de cor, então agora nós vamos padronizar essa melhoria conseguida. E como é que se faz isso? Documentando da maneira correta. Vou mostrar, vou falar com vocês daqui a pouco. Depois, a comunicação eficaz também entre os diferentes setores envolvidos, como o de pré-impressão, impressão, controle de qualidade, é essencial para garantir todos os profissionais que os profissionais estejam alinhados e cientes dos ajustes necessários, realizados, contribuindo assim para a melhoria contínua do processo. Quando eu falo, por exemplo, dos setores interligados ou comunicação, todo item que entra, ele precisa passar por um crivo de, de ajustes na arte, por exemplo. Então, geralmente, a arte ela fica na mão de uma pessoa, no máximo duas. E essa pessoa que entra é o que recebe as artes do cliente, é que conversa com o cliente, é que negocia também com o cliente alguma modificação que seja necessária. Às vezes, a amostra que veio do concorrente, ele tem um número de cores maior do que você tem de máquina, né, de número na sua máquina. Então, às vezes, vem com 8 cores, só que você tem máquina só com 4 cores. Aí você precisa fazer um ajuste para tentar adaptar a arte do cliente para a máquina que você tem, não é? Isso é comum de acontecer. Então, tem uma pessoa, geralmente, que vai fazer esse recebimento. Essa pessoa pode ser do comercial, ou pode ser da pré-impressão, ou da área que você deu o nome, né? Da área de designer, ou seja lá o que for. Ou clichêria, né? Essa pessoa também, ela acerta com a clichêria os clichês. Então, ela recebe do cliente, ela negocia, ela vê as necessidades do comercial e ela conversa com a clichêria e a clichêria, então, vai produzir os clichês, certo? A arte também, ela pode ser considerada, vamos assim, mal comparando, como se fosse um insumo. Porque se a arte não estiver legal, você vai ter problema na máquina também. Então, a arte não chega na cor. Por exemplo, você colocou os clichês e o clichê não chega na cor. Não chega na cor. Né? Ou, às vezes, o cliente está até lá para fazer a aprovação e o negócio não vai. Você mexeu no anilox, você mexeu na tinta, você mexeu na máquina, nos ajustes, apertou, desapertou, fez de tudo, mas não chega na cor. O que tem que fazer? Até o ponto em que, depois de gastar material, gastar horas, chega à conclusão, tem que refazer o clichê. E ao refazer o clichê, começa tudo de novo. Então, pensa bem, se a arte que entra, talvez tenha artes muito simples, não precisa ser todas, eu sei que chegam bastantes artes por dia, né, pelo comercial. Mas, se houvesse, ou se houver um controle, não bem um controle que eu quero dizer, mas um estudo da arte também te ajudaria. Você tem que pensar nisso também, tá bom? Por isso que eu estou falando aqui de comunicação do pessoal da pré-impressão, ou pessoal clichêria, enfim, com o pessoal da produção. Porque tem certas artes que é legal discutir com a produção, né? Você que é da área, que recebe arte, por exemplo, recebe, né, os arquivos do cliente, você não precisa saber tudo, você não é obrigado a saber tudo. E é legal perguntar. E é legal, por exemplo, trazer as artes para uma reunião, junto com o pessoal do PCP, pessoal do comercial e o pessoal de produção. Né? Às vezes o supervisor, o líder, enfim, né, o que tenha o conhecimento, e que ali numa mesa, entre 4 pessoas, o que vai acontecer? Olha, isso daqui é melhor assim. Aí ele vai lembrar, olha, para essa carga de tinta aí, a gente não tem mais aquele anilox de carga que a gente tinha, vamos ter que usar um outro. Então, provavelmente a clichêria precisaria fazer um trabalho aí. Entende o que eu estou falando? Então, tudo isso você prevê antes de ir para o seu processo, para evitar esse desperdício. Né? Para evitar esse desperdício. Pessoal, faz sentido o que eu estou falando? Coloca aí no chat. Eudes, faz sentido. Ou não faz sentido, não tem nada a ver com o que você está falando. Não tem problema não, tá? Então, o sucesso do monitoramento, né, depende e passa por esses ajustes de parâmetros críticos e também depende de treinamento e capacitação da equipe de operação, não é? Claro, porque sempre tem gente nova. Então,
entrando. Então, precisa fazer o treinamento dessas pessoas. Agora, o treinamento é feito em base de quê? Em base no que você documentou. Ô, fulano, você é novo aqui, mas, ó, para esse tipo de solução, aqui na fábrica a gente faz assim, assim, assim. Não é que a gente está querendo ensinar o operador, não tem nada a ver, né? O operador, ele tem a sua capacitação, ele talvez não conheça exatamente aquela máquina, talvez ele nunca tenha operado aquela máquina daquele fabricante de máquina, mas o cara é impressor, cara, ele conhece de tinta, ele conhece de clichê, ele conhece de anilox, né? Mas tem certas coisas que são procedimentos padrões de controle, em que ele precisa fazer as anotações da produção, né? Se necessário, ele precisa fazer algumas verificações de qualidade. Por exemplo, uma coisa que eu vou mostrar para você é o controle persiana. Você conhece o controle persiana? O controle persiana é o quê? Você pega o rótulo, a cada bobina que sair, você tira um rótulo e cola numa folha. Você não precisa colar ele inteiro, né? Se ele for muito grande, você pode pegar um pedaço dele. E você vai colando em forma de persiana, né? Né? Cola a cor aqui e coloca o número da bobina aqui. Você coloca numa uma folha A4, por exemplo. Você vai colando ali. E aí? E aí você vai vendo se a cor está variando. Então, uma maneira visual. Depois, os funcionários devem estar familiarizados com os procedimentos de medição, os limites de controle, os métodos e ajustes e as ações corretivas necessárias. Olha só, gente. Eu estava numa empresa, não vou falar nem o estado, né? Porque, inclusive, tem já tem um tempo já, tá? Então, estava lá na empresa, tinha chegado, na verdade, acabado de chegar na empresa, a gerente da fábrica, então ela estava mostrando a fábrica, a produção. E aí nós passamos por uma máquina, a máquina estava produzindo, e aí a gente parou ali e tal, trocando ideia, né, sobre... E o operador estava lá produzindo, então ele tem visita, né, pessoa, então ele fica esperto para lá e para cá. E aí eu peguei a cartela, ele tinha terminado a bobina. Aí ele pegou uma etiqueta, né, trouxe para a gente ver, poxa, tá legal. Aí eu peguei a cartela de padrão de cor, que estava fechada, abri a cartela para dar uma comparada. E estava fora, não batia, sabe? Não estava igual. Não que estivesse errado alguma coisa, mas estava com uma variação de cor, um pouco de variação de cor. Aí eu perguntei para o operador, né? Tava eu, a gerente estava do lado também, a gerente de produção, né? Aí ela falou assim, aí nós falamos, mas olha, fulano, você percebeu que está um pouco diferente, não está batendo muito com o padrão, né? Sabe o que o operador falou para mim? Ele falou assim, claro que não. Eu falei, ai, que bom que você sabe, né? Que você está produzindo e não está batendo com o padrão. Eu falei, por quê? O cliente não tem esse padrão? Ele falou, não. O que eu estou fazendo agora está muito melhor do que o padrão. Né? Então você já viu isso, não viu? Então, o que eu estou fazendo está muito melhor que o padrão. Só que o cliente não quer saber. Ele não quer saber se você é uma pessoa que tem gostos diferentes do dele, que você é uma pessoa requintada, que você é uma pessoa fina. Ele quer o que ele aprovou. E não quer saber se você acha bonito ou feio. Entendeu? Então, se tem um padrão aprovado pelo cliente, você tem que seguir esse padrão. Mesmo que na sua opinião não esteja bom. E eu vou te falar, eu vejo isso todo dia, coisas que eu não concordo com o cliente. Só que quem sou eu para não concordar, sabe? Para brigar com o cliente? Mas o cliente quer daquele jeito. Eu vou dar um exemplo claro para você. Por exemplo, uma imagem que o cliente queria meio apagada. Eu como impressor, eu como profissional, uma imagem sem contraste, para mim é um negócio, sabe? Eu torço o nariz na hora. Eu vejo no supermercado uma imagem impressa assim, sem contraste, sabe? Meia apagada. Meu, não gosto. Só que, cara, tem cliente que quer assim. O cara quer assim. Para ele tá bom. O que você vai fazer? Você vai ter que seguir, mesmo a contragosto, não é verdade? Então, os funcionários precisam estar familiarizados, né, que é o ponto aqui, que é o segundo ponto, precisam estar familiarizados com os procedimentos de medição, os limites de controle e métodos de ajustes e ações corretivas necessárias.
só está familiarizado. E se você trocou, entrou um novo funcionário, ele sabe imprimir. E esse é o maior erro que as empresas hoje, os gestores cometem. Eles põem a pessoa lá na máquina e não dá nenhum tipo de treinamento. Gente, não é treinamento de flexografia, ou do EUDS, ou de quem entendeu? Ou do Senai, não é isso que eu estou falando. O operador, ele sabe, o que eu estou falando é métodos, aliás, os parâmetros de controle. Ele vem para a sua empresa e aqui na sua empresa você tem medições que talvez ele não fizesse lá na outra empresa. E que agora você precisa mostrar para ele. Ó. Aqui nós usamos esse aparelho. Por exemplo, não perca, vou mostrar daqui a pouco, inclusive, colorímetro, né? Portátil. Extremamente útil. É provável que ele não sabia usar. E se você não gastar, não é perder tempo, não. Perder é diferente de gastar. Se você não gastar um tempo precioso com ele, explicando passo a passo, sentando com ele, entendeu? Explicando ali num momento tranquilo como funciona. Isso, inclusive, esse procedimento está numa folha, e essa folha está próximo da máquina, ou um álbum, né, com as informações, os procedimentos. Tá, ISO mesmo, é assim, né? A ISO é assim. Entende o que eu estou falando? Outro ponto-chave que está aqui, que é o azulzinho que está aqui embaixo, investir no desenvolvimento de habilidades e no fortalecimento do conhecimento técnico da equipe garante que eles possam atuar de forma proativa e eficiente na manutenção da qualidade de processos de impressão, que é o que você exatamente está fazendo aqui. Então, parabéns se você está aqui por sua conta, ou parabéns para a sua empresa que está investindo um valor aí, eu sei que tem vários da mesma empresa, então a empresa está gastando um dinheiro importante com você, ela não está perdendo dinheiro, né? Ela está gastando um valor importante, que eu espero que eu consiga estar à altura de transmitir algumas coisas chaves para você, tá bom? Legal. Seguindo. A gente já vai fazer um intervalo, tá? Deixa eu ver a próxima parte. É isso, aqui que é um intervalo. Agora, nós vamos fazer um intervalinho de 5 minutos para tomar uma água, para responder um WhatsApp, para atender uma pessoa que está te ligando aí no seu ramal, tá bom? Nós vamos fazer, então, um intervalinho de 5 minutos, daqui a pouco a gente volta, combinado? E depois nós vamos falar de técnicas de controle de qualidade. Muito bom. Vamos retomar. É o seguinte: técnicas de controle de qualidade, é disso que nós, o foco, né, que nós temos nesse evento aqui, nesse curso, é isso, né? Então, vamos lá. Tem basicamente 3 formas da gente fazer esse controle para que possamos zerar o defeito. Inspeção visual. A inspeção visual é a primeira e mais fundamental técnica de controle de qualidade na impressão flexográfica. Os operadores treinados examinam cuidadosamente cada amostra impressa, verificando a nitidez da imagem, a precisão das cores, a uniformidade da tinta e a ausência de defeitos visíveis, como entupimentos, manchas ou falhas. Essa análise sensorial detalhada permite identificar rapidamente quaisquer problemas e tomar as ações corretivas necessárias. Eu acredito que todos aqui concordem comigo, é a forma prática de se fazer um controle, é a visual, por várias razões. O operador, pela experiência dele, ou alguém que estiver passando lá, ou até o auxiliar, para quem tem auxiliar, né? Ele vai bater o olho na informação e vai fazer a correção. Então, a primeira básico e eficiente também, tem a sua eficiência, que é olhar o que está sendo impresso e dizer o seguinte: tem algum erro aqui. Por exemplo, tem entupimento de retícula. Então, se bater o olho, você vai identificar. Tem variação de cor. Você vai bater o olho. Dependendo da variação, você pega. Dependendo, você não pega. No olhar, né? No olho. Pode ser o desencaixe, que nós estamos falando aqui,
A questão da marca de engrenagem, que é muito recorrente nas empresas de rótulos e etiquetas, especialmente se você não tem máquinas com servomotor ou com shaftless, né, máquinas ainda que exigem, que dependem de cardan e dependem de engrenagem. Então, essas máquinas estão propensas a ter realmente um problema de marcas de engrenagens difíceis de resolver. Não impossível, né, mas difíceis de resolver. Que mais? Então, o visual é mais fácil. Para isso, existe, bater o olho ali, opa, vou resolver o problema. Tem uma falha de impressão. Então, ele vai lá, ajusta, Onilox no clichê, clichê no substrato, e faz o ajuste. Ah, não é? Então, o visual é a maneira mais elementar, porém uma maneira muito importante, certo? Embora ela seja bem elementar. Vou te explicar por que ela é elementar já no segundo slide, tá? Mas ela é muito elementar. Só que ela é também muito importante. E a maioria das empresas trabalha assim, com o visual. E o visual depende de quem? Do operador, ou uma outra pessoa que esteja no momento ali do controle. Então, o que ele está fazendo? Ele está olhando simplesmente para o resultado que ele está produzindo ali. E vai lá e faz o ajuste. Né? Ok, perfeito, isso faz sentido. E assim também, e isso deve ser. E, aliás, isso sempre deve ser assim, tá certo? Porém, o segundo elemento que a gente precisa acrescentar aí é medições instrumentais. Então, o que é a medição instrumental? Só um instante. Então, o que é vamos lá, medições instrumentais? Além da inspeção visual, que é importante, como eu falei, o emprego de equipamentos de medição especializados é essencial para controle da qualidade da impressão. Então, densitômetros, colorímetros e eu coloquei aqui trena. Aí você fala, trena? Eu, sim. São utilizados para aferir parâmetros críticos, como a densidade ótica, a uniformidade da cor e dimensões do impresso. Né? Esses dados numéricos permitem uma avaliação objetiva e precisa da qualidade, possibilitando ajustes finos dos parâmetros de impressão para manter os resultados dentro dos padrões. E aí, como você está observando na foto ao lado, eu coloquei a foto de um colorímetro portátil. E ele tem o apoio, você pode usar o colorímetro de duas formas, no caso aí. Você pode usar ele, e ele tem um mostrador, conforme você vê ali atrás. Então, o aparelhinho verdinho que está ali atrás, você está vendo ali, ele tem um mostrador. E o mostrador, você já pode fazer a leitura ali mesmo. Porém, você pode usar ele conjuntamente com um app no celular. E ele é bem legal para você usar no app. Porque, assim, o visual, né, como você vê ali, ele dá nuances de cores, enfim. Então, esse aparelho, ele é extremamente útil hoje para você fazer um controle de qualidade e zerar suas reclamações de cor. Estou te falando. Eu zerei reclamação de cor, 2 anos sem reclamação de cor. Com esse aparelho aí. Esse e um outro que eu vou mostrar para vocês amanhã. Hoje eu não vou entrar em detalhes, tá? Então não perca grandes emoções amanhã, tá bom, gente? Eu vou mostrar detalhes na prática deste aparelho aí, ok? Que ele é fundamental para você fazer o controle de qualidade. Bom, seguindo. Densitômetros, colorímetros e trena, né? E esses dados numéricos permitem uma avaliação o quê? Objetiva e precisa da qualidade. Então, ok, eu entendo que, por exemplo, a gente tenha, né, um controle
por cartela de padrão de cor, certo? Então, cartela de padrão de cor, legal, a gente utiliza, comum utilizar e precisa utilizar. A cartela de padrão de cor, ela é um instrumento. Ela é um instrumento. Podemos considerá-la como instrumento. Por quê? Porque a cartela, se ela é bem feita, ela tem um padrão mínimo, nominal e máximo. Então, se você não tem um aparelho desse, por exemplo, você pode seguir pelo visual. Ok. Não é tão preciso, mas dá para fazer. O problema é que, em certos momentos, se torna um pouco subjetivo. E a maioria das empresas de rótulos não possui cartela máximo, nominal e mínimo. Quando, às vezes, nem cartela possui, né? Às vezes, o que possui é um caderno do operador, quando ele rodou da última vez, ele vai pegando e colando num caderninho dele, né? Rodou da outra vez, deu certo, foi embora, ninguém reclamou, ele pegou, colou no caderno, e na próxima vez que entrar esse serviço, o que ele vai fazer? Pegar o caderno dele lá e olhar. Você já viu, tem caderno na sua empresa? Os operadores têm caderno? Eles vão colecionando para ver como é que rodou da outra vez? É legal, viu? Se você não tem nada, então isso é melhor que nada, né? Até o caderno dele faz sentido, certo? Muito bom. Então, a cartela de padrão, ela deve ser assim. Outra coisa importante para falar de cartela de padrão de cor, cartela de padrão de cor só é válida se ela estiver assinada pelo cliente, na minha opinião. Alguém tem que assinar. E não é o operador nem o supervisor, que é o que geralmente faz, né? O supervisor vai lá e dá uma assinada na cartela de padrão de cor. Mas o certo é o cliente assinar, porque isso se torna um documento contratual com o seu cliente. Se tiver uma reclamação e ele querer devolver e não querer pagar, por exemplo, se você tem a cartela. E eu entendo que a maioria dos clientes não querem assinar, eles têm medo, né? Eles não querem assinar. Mas, porque a própria empresa acabou gerando esse costume. Mas depende da forma como o comercial tratar essa situação, ou mesmo você que trabalha na parte de recebimento de arquivo, né, conversar com o cliente, não há muito problema, sabe? O cliente vai entender, para ele tá ok, não tem grande problema. Às vezes eu sinto que o comercial faz muito esse filtro, sabe? De manter a coisa meia, não querer incomodar o cliente, né? Achar que isso é incômodo para o cliente. Só que essa é uma bomba relógio, né? Uma coisa que você, cedo ou tarde, isso daí vai te trazer um problema. Então, não é? Então tá lá, medições instrumentais. E depois eu vou responder os chats, tá bom, moçada? Daqui a pouco. Seguindo. Testes de desempenho. Então, além das análises visuais e instrumentais, também são realizados diversos testes de desempenho nas amostras impressas, avaliando características como a resistência, perdão, avaliando, então, a adesão, né, a resistência da tinta à abrasão, adesão ao substrato, resistência à água, durabilidade, resistência a intempéries, resistência a álcalis, resistência a ácidos, por exemplo. Não é? Então, o rótulo, ele precisa ter todas essas avaliações posteriores, ou simultâneas, porque tem avaliações que vão demorar tempo, vai demorar tempo. Então, você faz a produção, você tomou todos os cuidados, aparentemente está tudo certo, e só para comprovar, nós fazemos um teste específico ali. Então, esses testes simulam as condições reais de uso e manuseio das embalagens de rótulos, assegurando que eles atendam aos requisitos de qualidade e funcionalidade estabelecidos pelo cliente. Então, é isso. Nós vamos fazer um teste de lavadeira, né, um teste para ver se está saindo, se aquela tinta está aderindo corretamente ao verniz. Às vezes você tem que usar um primer, justamente o primer para dar melhor aderência. Por quê? Porque há uma exigência de melhor aderência do cliente. Agora você faz e manda, não dá. Você fez só no começo da produção. Tá, e o restante que foi feito depois? Não vai ser analisado? Então, os testes de desempenho também são importantes. Então, nós temos 3 coisas que podem jogar a seu favor, para que você tenha 0 defeito, que é inspeção visual, importantíssima. Você precisa ter
Um operador bem treinado, visualmente, com conhecimento, para saber o que está errado, o que está certo, o que está errado. E fazer, deixa eu voltar para mim aqui, e fazer a correção necessária. Em certa ocasião, numa empresa onde eu fui gestor, passei numa máquina e o operador estava ali tranquilão, né? Porque era uma máquina que tinha passado por setup. Como eu tinha uma certa urgência, aí eu dei uma passada lá para ver se já estava rodando. Aí eu passei e o operador estava na máquina, tranquilão, parado ali, próximo da máquina. Parado mesmo, literalmente parado, tá? Assim, sem fazer nada. Eu falei, e aí, beleza? Como é que tá o setup? Ele falou, tudo certo. Eu falei, tá bom, já acertou tudo, já trocou todos os clichês, troquei tudo. Trocou todas as tintas, troquei. Fez o acerto de registro, fez. Fez o acerto de impressão, fez. E colocou, já tá na cor? Falou, já tá na cor. Cara, e por que você não roda esse negócio, então? Ele falou, não posso rodar. Eu tenho que ter a aprovação do líder. Ou seja, ele estava parado esperando a aprovação do líder. Ele falou assim, mas dá uma olhada aqui. Você acha que tá bom ou tá ruim? Não, tá bom. Bom, então pode rodar. Ele falou, não, e se tiver alguma coisa errada? Então, olha só. Aí eu chamei todo mundo, né, com um jeito, e falei, gente, é o seguinte, o operador, daqui para frente, nessa empresa, onde eu sou gestor, deixar claro, tá? Sua empresa provavelmente funciona diferente. Mas aonde eu sou gestor, o operador vai ter a liberdade de começar a rodar. Se ele pegar a cartela, ou se ele medir a cor no aparelho, porque é fácil medir a cor no aparelho, né? Ah, é um aparelho, um negócio esquisito, é LAB, é delta E, não sei o quê. Isso fica tranquilo, isso é fácil, até uma criança faz, tá bom? Se bem que criança hoje em dia faz coisas que em celular que a gente nem acredita, né? O que eles conhecem de tecnologia é fabuloso. Mas aí eu falei o seguinte, falei, olha, a partir de hoje, o operador, se estiver dentro dos seus parâmetros de qualidade, você vai rodar, você não vai esperar ninguém. Por quê? Porque o líder pode estar em outro lugar, numa outra máquina, ele pode estar numa reunião comercial, o líder pode estar numa reunião com o PCP, o líder pode estar, sei lá, deu dor de barriga, entendeu? Então não dá para a máquina ficar parada esperando a aprovação de alguém ir lá e liberar. Cara, o operador passa também a ser responsável por aquilo que ele faz. Ele já é responsável, mas agora a responsabilidade dele é maior. Ele falou, mas se der errado, eu costumo dizer o seguinte, né? No caso lá, ele falou assim, mas e se eu sair rodando e tiver errado? Eu falei, mas você vai fazer errado? Ele falou, não, vou fazer certo. Eu falei, então, você vai fazer certo. Você é um operador experiente, você não sabe o que é bom e o que é ruim? Sei. Eu falei, então, você vai rodar o que é bom. Agora, e se errar? Pode acontecer. Agora, eu vou falar uma coisa para você, como gestor, né? Que eu era gerente industrial na época. Se você errar na boa intenção de acertar, não tem problema nenhum. Você não pode errar todo dia, mas eu vou segurar as pontas, porque não foi uma coisa intencional, não foi. Agora, você não pode errar todo dia, certo? Então, por isso que nós temos três formas de fazer esse controle. Nós estamos num ponto-chave, tá, da metodologia, que é o controle visual, super importante, que a maioria das empresas fazem. Quando chega no controle instrumental, eu diria que o principal para controle de cor, e controle de cor é uma das coisas que mais causam polêmica e reclamação de cliente, você pode fazer com instrumento. A maioria não faz. A maioria não tem o espectro densitômetro. Por quê? Primeiro, é caro demais, né? Caro assim, às vezes para a sua empresa, né? Eu não acho caro, eu acho que é um investimento que uma empresa de bom porte deve fazer no espectro densitômetro do tipo X-Rite, tá bom? Só para deixar claro. Estou dando um exemplo. Mas é um equipamento que vai custar bastante. Só que ele tem o retorno dele também, que é o controle do instrumental. Agora, eu não tenho, a nossa empresa é uma empresa mais simples, a gente não tem esse dinheiro, 30, 40 mil, 50 mil reais para comprar no aparelho. Ok, então você pode comprar o colorímetro portátil. Né? O pessoal está perguntando aqui um link, eu vou passar para vocês um link onde vocês podem encontrar, tá bom? Depois eu passo. E o instrumento, ele vai ajudar demais nesse negócio. Né? E o terceiro é o teste de desempenho. E aí, menos empresas ainda fazem.
Então, o visual a maioria faz, mas muita gente faz mal feito, ou seja, é um controle visual, mas não tem uma sistemática de controle, não tem um controle por persiana, não tem um controle colocando um pedacinho do rótulo aqui, um do lado do outro, para verificar visualmente, bater a cor. Porque uma coisa é você olhar um a um, outra coisa é que você coloca um enfileiradinho um do lado do outro, sabe? Fica muito mais fácil de você bater o olho e já perceber que existe tem uma tendência aqui, ó, uma tendência dessa cor tá desviando. Então você vai lá. Você não tem instrumento nenhum, então você vai na maneira mais prática que você possa fazer. No caso, a controle de persiana, por exemplo, que eu estou falando para você. Eu vou falar disso amanhã, tá bom? E então só esses: controle visual por instrumento e o teste de desempenho do rótulo. E no rótulo é muito crítico isso, porque existe a questão do adesivo, existe a questão também do corte, né? Cortou o liner, por exemplo, ou não cortou, às vezes o meio corte não funcionou direito, tem algum problema na faca, a faca não foi ajustada direito, e alguma coisa assim, né? E além disso, existem outras coisas. Às vezes você está fazendo hot stamping, você está fazendo um cold foil, um hot foil, né? Você pode estar fazendo a aplicação de algum verniz especial, na é verdade? Fazendo aplicações, embelezamentos diversos aí. Então, como é que a gente faz isso na prática? Análise de dados de melhoria. Todas as informações coletadas durante o monitoramento e os testes de qualidade são cuidadosamente analisados pela equipe de controle de qualidade. Aí você vai falar, eu não tenho um pessoal de controle de qualidade. É crítico. Geralmente, a empresa, a não ser que seja muito pequena, mas uma empresa com porte um pouquinho pequena, mas já tirando assim, melhorando um pouco, ela precisa de alguém para qualidade, tá bom? Essa pessoa da qualidade, ela vai recoletar essas informações. Por exemplo, sabe aquela folha que o operador foi colando o rótulo inteiro, se ele for pequeno, ou um pedacinho do rótulo, parte a parte? Aquilo ali pode ser um documento, onde ele pode ter cabeçalho, pode ter ali o número da OP, o código do produto do cliente, o código do produto do cliente, entendeu? E aquilo ali, e o número da bobina. Então, aqui é bobina 1, bobina 2, bobina 3, assim por diante. Isso ajuda na rastreabilidade. E veja, não tem custo isso. É zero de custo. Não tem custo, certo? E você vai ter um documento que você vai guardar por um período. Se tiver alguma reclamação de cliente, você vai pegar, puxar isso de volta. Falar, o que será que o cliente está reclamando? E aí você percebe, opa, realmente, na bobina X, estava assim, assim, assim. Mas você sabe que não era o lote todo, e que num lugar específico, é uma coisa pontual. Então fica mais fácil, inclusive, fazer a tratativa das reclamações do cliente. E da disposição correta também depois. Então esses dados são usados para identificar tendências, detectar problemas recorrentes e implementar ações corretivas e preventivas. Essa abordagem de melhoria contínua permite aprimorar constantemente os processos de impressão, os processos como um todo, né, garantindo que a qualidade das embalagens e rótulos produzidos atenda e até mesmo supere as expectativas do cliente. Se o cliente ele pediu, está do jeito dele, ele vai querer cada vez mais continuar com você. Eu dou algum exemplo aqui, né? E se eu perguntar, não vou perguntar isso, né, no chat, mas se eu perguntar se você prefere McDonald's ou Burger King, que são os dois concorrentes, né, americanos de fabricação, então se você perguntar entre os dois, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá. Então, se você perguntar, alguns vão falar assim, não, eu prefiro McDonald's. Ah, não, eu prefiro Burger King, eu prefiro. Então, para quem prefere um ou outro, uma coisa é certa. Quando você for no McDonald's, o mesmo sabor que você comeu 10 anos atrás é o mesmo sabor que você vai comer hoje. O Big Mac, ele não muda de sabor, não é verdade? Ah, mas eu odeio o Big Mac. Tudo bem, mas você pode não gostar por uma questão sua, mas o fato é que ele mantém mesmo sabor, que para você pode ter qualidade e para você pode não ter qualidade, né? Assim como o Burger King. Então, o Super Upper lá do Burger King, ele também não muda. Há 10 anos que é assim. Eles não vão mudar. Por quê? Porque quem vai lá espera comer aquilo que ele sempre comeu. McDonald's é a mesma coisa. Quem gosta
vai lá porque vai comer aquilo que sempre comeu. Não é verdade? E se tiver alguma diferença, é porque houve alguma coisa de processo, mas o McDonald's e o Burger King controlam o processo à risca. Tudo lá é cronometrado, tudo tem seu tempo, tudo tem na temperatura certa, tudo tem a sua quantidade certa, tudo tem o seu. Percebe? Até o sal que eles colocam lá é pensado, é a quantidade exata. Então, por isso, é que o que é qualidade? Qualidade ainda é aquele negócio da satisfação do cliente. E a qualidade é você manter o mesmo produto que você sempre fez para o seu cliente. Tentar entregar para o cliente uma coisa que ele não quer, ou que ele não tem a percepção, não é que ele não quer, mas ele não tem percepção. Vou dar um exemplo para você. Na sua empresa, você trabalha aí com 60 linhas, por exemplo. Né? Rótulo, 60 linhas. E o cliente sempre comprou de você e você sempre fez 60 linhas. Aí você resolveu agora fazer com 70 linhas, ou com 80 linhas, sei lá. Entendeu? Uma coisa é imprimir com 60, outra coisa é imprimir com 70, 80 linhas. É diferente. É mais trabalhoso, inclusive. Você precisa ter anilox apropriado, precisa ter tinta apropriada. Percebe? Agora, o cliente, a partir de 60 linhas, o nosso olho, o olho humano, o meu olho, o seu e o do cliente, ele não consegue perceber realmente a diferença de 60 para 70 linhas. Visualmente não dá. Então, assim, você acaba complicando um pouco o seu processo. Se você tem condições de fazer 100 linhas, faça, não tem problema. Vai em frente. Se você tem anilox apropriado, tudo muito bem alinhado, entendeu? Agora, se você não tem, não adianta você tentar fazer. Você vai ter problema. E você vai entregar uma coisa para o cliente que ele não consegue perceber. Você vai ficar dois dias explicando para ele que agora está melhor do que antes. E falar, mano, para mim está igual estava antes. Para você não, você está vendo nitidamente a diferença. Meu Deus, poxa, estou vendo a diferença aqui, né, do seu ponto de vista. Mas não tente entregar para o cliente uma coisa que ele não tenha percepção, igual você tem. Igual a gente tem que vai no supermercado, a gente olha tudo que é rótulo, né? Ficando olhando a qualidade. Então, a abordagem de melhoria contínua, ela tem essa função aí. Outra coisa que precisamos falar é manutenção preventiva dos equipamentos, obviamente. Como é que você quer manter a qualidade se você não faz a manutenção? E manutenção não é algo do outro mundo. Vou mostrar aqui para você. Manutenção preventiva dos equipamentos de impressão desempenha um papel fundamental na garantia da qualidade, na consistência de produção, e essa abordagem sistemática envolve a realização de inspeções periódicas, ajustes e substituições de peças antes que problemas ocorram, né? Evitando interrupções programadas e mantendo, não programadas, aliás, e mantendo a máquina em perfeitas condições de funcionamento. Muito comum a gente ver, e a máquina, moçada, ela vai parar numa hora que você não quer, na pior hora possível. Então, como é que se faz isso? Eu preciso parar a máquina. Não, você precisa fazer, primeira coisa, é uma inspeção. Então, quando tiver uma oportunidade, por exemplo, num setup, ou a máquina vai ficar realmente parada porque está esperando o clichê, ou porque não tem mesmo serviço para aquela máquina, então alguém da manutenção, ele vai correr a máquina, abrir as partes da máquina. Então, o que ele vai verificar? Rolamento, por exemplo. Então, ele vai dar uma checada nos rolamentos. Rolamento é triste. A gente está falando ali de problemas de marca de engrenagem. Às vezes a gente fala marca de engrenagem, é o efeito, né, que a gente vê, ou seja, no impresso, as marcas chamadas marcas de engrenagem. Mas, na prática, a marca de engrenagem ela pode não ser causada propriamente por marca, né, por uma marca. Ela pode não ser propriamente causada por uma marca, né? Entendeu? Pode ser por um rolamento ruim. Pode ser por um rolamento. Então, o que ele vai fazer ali? O que ele precisa fazer? O cara da manutenção, ele vai checar roletes. Eu disse, como é que checa rolete? Coisa mais básica é você colocar, por exemplo, um nível na superfície dos roletes. Eu não acredito. Acredite. Porque o rolete, ele pode estar, tá desse lado, o roletezinhos onde passa, né, o material. O outro pode estar assim. Então, se eles estiverem assim, o material vem e ele vai dançando dentro da máquina. Como é que você espera que o registro seja bom se está tudo ruim assim? Então, são coisas bobas e fáceis de fazer e que a maioria não faz.
né? Olha, eu sou capaz de apostar que a maioria das empresas aqui não faz, entendeu? Sistematicamente assim. Então, é necessário realmente fazer esse tipo de abordagem, né, na máquina, manutenção. Outro ponto-chave aqui, olha. Alguns dos principais aspectos da manutenção preventiva incluem limpeza e lubrificação meticulosa de todas as partes móveis e ajustes preciso de tensão e do alinhamento de roletes de impressão. Verificação da integridade dos elementos de impressão, como, por exemplo, anilox, né, os mancais de anilox, cilindros portas clichês ou mandris porta-camisa, né? Substituição proativa de peças desgastadas, como rolamentos, mangueiras e engrenagens desgastadas. Sim, engrenagens. Por quê? Porque a coisa mais comum que eu vejo também é que a engrenagem já era essa engrenagem. Ela desgastou. Aliás, a engrenagem ela foi feita para gastar. Ela é um aço, né? Menos resistente do que o outro que faz a movimentação, né, que está na máquina. Então, ela é feita para gastar. Você tem que trocar. A engrenagem, ele é um item de consumo. Pode demorar tempo, pode demorar mais de ano, mas você tem que trocar, tá certo? Essa é uma das causas também das marcas, chamadas marcas de engrenagem. Engrenagens desgastadas, fora do diâmetro primitivo. É quando os dentes, eles não se encaixam mais perfeitamente, né? Existe um ponto de encaixe entre os dentes da engrenagem, que é uma linha divisória que passa aqui, né, que eu estou exemplificando, e essa linha divisória, ela muda de posição. Então, às vezes, ele está mais engrenado, ele entra mais ou menos, e ali ele vai dar essas folgas. Então, o próprio cara da manutenção, o que ele vai fazer ali? Ele vai fazer a troca, por exemplo. Coisa importantíssima, limpeza e lubrificação. Qual foi a última vez que sua máquina foi limpa cabalmente? Não estou falando de limpeza de anilox, limpeza na superfície, tirar o pó da máquina. Não estou falando isso. Estou falando atrás da máquina. Quando isso é coisa que não é o operador que deve fazer, obviamente, né? Tem que ser pessoa especializada, na minha opinião, porque ali tem peças móveis, então eletricidade, não é uma coisa, a não ser que o operador tenha muita habilidade para isso. Mas ali vai abrir a parte da máquina e vai fazer o quê? E ele vai fazer a checagem de várias coisas de manutenção da máquina. E coisas, correias, né? Muitas coisas, às vezes, que é barato, não é caro. E pelo menos ele olhou. Às vezes ele fala assim, não, tá tudo em ordem. Ok. Só que ele fez uma limpeza, né, pegou o pincel, pegou uns produtos apropriados, fez a limpeza, tirou aquela pasta, né, que fica, aquela graxa antiga que estava lá, pôs uma graxa nova, pôs uma lubrificação nova na máquina. Olha só, o que custa isso? Zero. Custa a boa vontade do supervisor de fazer, do dono da empresa, de falar, precisamos fazer isso aí. Né? É a boa vontade, porque custo não vai ter nada. Ah, mas tem o custo da graxa. Peraí, você compra uma lata de graxa e ela dura eternamente uma máquina de rótulo e etiqueta, tá? Então, não justifica, sabe? E ter sempre à mão coisas que vão te dar problema. O que vai dar problema? Uma correia vai romper. Tá bom, eu preciso ter essa correia. Ah, não, vou esperar para comprar quando estourar. Vai esperando. Né? A não ser que seja um item muito, muito caro. Se for um item muito fácil também, tem um pessoal na esquina aqui que vende correia. Tá bom, não precisa comprar, porque você vai na esquina e pega, né? Certo? Legal. Outro ponto-chave. Esses dados são cuidadosamente analisados e comparados com padrões estabelecidos, permitindo a identificação precoce de qualquer desvio e implementação de ações corretivas necessárias. Então, esse modo proativo garante que os equipamentos de impressão sempre operem em seu ponto ótimo, maximizando a qualidade, eficiência e a produtividade da linha de produção. Tá aí. Eu acho importante. Você não vai ver isso em palestras por aí, geralmente, né? Mas eu acho fundamental. Gente, manutenção, põe uma coisa na cabeça. É fácil de fazer. Apesar de a gente achar que é complexo, que é isso, que é aquilo, se você fizer a verificação antes, já se prepara. Quando ele faz a verificação, ele já está ligado e fala assim: olha, esse rolamento não está muito bom. Dá para rodar. Claro, dá para rodar até, sei lá, 1 mês, 2, 3 meses, não sabemos. Mas é um rolamento que deveria ser trocado. Ok?
já verifica lá com o pessoal, né, com o gestor da área, com o dono da empresa, com a compras, com alguém, e fala assim, gente, precisamos de um rolamento para ter aqui, porque a máquina vai precisar, cedo ou tarde, ela vai precisar. E ela vai precisar numa hora que você precisa muito dessa máquina, ela vai parar por conta dela. Então, antes dela parar por vontade própria, para você a máquina. Já acerta com o PCP. Ó, já temos as peças que precisamos trocar, já temos toda a parte que precisamos fazer, e vamos fazer uma programação. Então, acerta com o PCP. Geralmente, as paradas são início de mês, porque final de mês é faturamento, concorda? Então, não dá. Então, não vai fazer uma parada programada para início de mês. Tem que ser final de mês. Seguindo. Boas práticas de operação. Eu coloquei aqui 5 práticas que eu acho importante. Preparação meticulosa, monitoramento constante, padronização, o MOL, que é método limpeza e organização, ou método organização e limpeza, né? E treinamento e capacitação. Então vamos lá. O que é a preparação meticulosa? Antes de iniciar a produção, é crucial garantir que todos os equipamentos, matrizes ou clichês, insumos estejam devidamente preparados e ajustados. Isso faz parte do processo de setup. Né? Quem já fez curso de setup comigo sabe que a prerrogativa do setup ela tem que ser tudo tem que estar pronto antes de você parar a produção, a última produção. Então, o clichê tem que estar próximo, a tinta tem que estar próxima, anilox, se você for trocar, tem que estar próximo, tudo tem que estar próximo. Essa etapa inclui a limpeza cuidadosa das superfícies de impressão, a verificação da impressora, aliás, a verificação da integridade e alinhamento dos elementos de impressão, calibração dos parâmetros, como tensão do substrato, viscosidade e velocidade de máquina. E essa atenção aos detalhes evita problemas durante a impressão e garante a entrega, então, de embalagens e rótulos apropriados. É a preparação meticulosa. Depois, segundo ponto, né? Monitoramento constante. Então, durante a produção, os operadores devem estar atentos e realizando o monitoramento contínuo dos principais parâmetros do processo, como eu falei, densidade, registro, etc. Essa vigilância permite a identificação precoce de quaisquer desvios, implementação imediata e ações corretivas, mantendo a qualidade da impressão dentro dos parâmetros e padrões estabelecidos. E a documentação detalhada de todos os ajustes e correções também é essencial para a rastreabilidade da melhoria contínua. É comum a gente ver, assim, um problema que aconteceu 6 meses atrás. Caramba, esse problema aconteceu 6 meses atrás. E como é que foi resolvido? Cara, não lembro direito, mas a gente resolveu esse problema. E não é que você tem memória fraca, é que no dia a dia não é culpa, a culpa não é sua. Porque realmente é muita coisa que vem, né? Todo dia é coisa nova, tal, que vem acontecendo. Tal. Só que como não se registrou, como a gente resolveu esse problema lá atrás, agora vamos começar tudo de novo, sabe? Aí vai testar a coisa, às vezes é uma coisa da tinta, nós fizemos alguma coisa lá na tinta que resolveu, mas eu não lembro o que foi feito, não lembro se foi colocado um aditivo, sabe, coisas assim. Então, se naquela época a gente tivesse anotado direitinho, que seja no caderno, sabe? Pega o rótulo do antes com defeito, põe no depois. Ó, ele estava com uma marca de engrenagem, nós, naquela época, lá, a gente conseguiu reduzir 90%. Mas o que você fez? Eu não lembro direito. Mas se tem um caderninho, caderno mesmo, anota ali. Né? É claro que você tem um sistema de ISO 9000, é mais fácil, sua empresa é mais estruturada, então não é num caderninho que você vai anotar. Mas se você não tem, anota no caderninho. Quanto custa um caderninho? Quanto custa anotar isso? Nada. É só questão de fazer, de saber e fazer. Porque às vezes você sabe e não faz, né? Então, às vezes você não sabe, então você não vai fazer. Às vezes você sabe e não faz. Então você deve saber e fazer. Assim, a documentação, ela é chave para você. Então, como você resolveu isso da outra vez? Faça de novo. Padronização agora. A padronização é o processo de estabelecer normas ou padrões constantes em determinadas práticas, como em processos de produção, segurança, qualidade, entre outros. É usada para garantir que produtos, serviços e procedimentos sejam uniformes e previsíveis, facilitando assim a compatibilidade, interoperabilidade e eficiência de todos os processos. Então, isso é padronização. Ela é fundamental. Você fez algo que deu certo? Padroniza. Eu disse, mas era uma gambiarra. Padroniza a gambiarra. Tem um artigo que eu escrevi numa revista há um tempo atrás, bom tempo atrás, aliás,
em que o tema era, vamos padronizar a gambiarra. Cara, a gambiarra, ela é gambiarra até você fazer melhorar ela. Uma vez que você melhorou esse processo, ele não é mais gambiarra. Ele é agora oficial, é padrão. Por que não? Se é uma coisa que dá certo, por que continuar fazendo com garrafinha PET? Né? De qualquer jeito. Furando, né? Vamos padronizar, vamos fazer um negócio correto, vamos fazer um negócio direitinho. Tá bom? Depois, o MOL, eu chamo de MOL, né? Método, organização e limpeza. Um ambiente de trabalho limpo, organizado e bem iluminado é fundamental para a operação eficiente da impressora flexográfica. A iluminação é importante, né? Você não pode ter jamais iluminação de vapor de sódio, por exemplo, que é aquela amarelada, né? Então, luz muito azulada, é importante usar luz chamada luz do dia, iluminante D50. Não é mais caro, não são lâmpadas muito mais caras, às vezes é ao preço das outras, né? Hoje com LED baixou muito, melhorou muito a qualidade da luz e baixou os custos da iluminação. Os operadores devem seguir rigorosamente protocolos de limpeza, mantendo as áreas de trabalho livres de poeira, resíduos de tinta e outros contaminantes que possam prejudicar a qualidade da impressão. E aonde é que isso acontece? Por exemplo, no contrapressão. Então, a sujeira pode estar por toda parte, especialmente no processo de rótulos autoadesivo, onde o próprio autoadesivo acaba gerando uma contaminação ali durante o processo, na verdade. Isso atrapalha também o processo, atrapalha a qualidade, acaba saindo pedaços ou cola no rótulo do cliente, né? A limpeza é importante. Além disso, a organização dos insumos, ferramentas e documentos facilita o fluxo de trabalho e minimiza erros durante a produção. Sabe como é que chama isso? E chama-se método. Método e organização. A pessoa, um bom operador, o melhor operador que eu conheço, não é aquele que conhece tudo. O melhor operador para mim é aquele limpo, metódico e organizado. O cara metódico, sabe? Que ele organiza as coisas antes de trabalhar. Esse, para mim, é muito bom. É o cara organizado. Então, ele é metódico porque você pode ser organizado, mas não ser metódico, sabe? Então, é metódico, organizado e limpo. É quando o cara limpa a máquina e fala assim, eu vou limpar a máquina. Ah, mas os caras do outro turno não limpou. Meu, não tô nem aí para os caras do outro turno. Estou preocupado comigo, com a máquina onde eu estou. Então, se eu estou aqui, eu vou limpar essa máquina, porque é eu que estou trabalhando nela. É a mesma coisa você comer num prato, né? Alguém te pôs um prato sujo na mesa. Se você não, eu não vou comer nesse prato sujo. Eu vou. Se não tem ninguém para limpar, é a responsabilidade. Eu vou limpar. Então a máquina, não importa se a máquina ela veio suja para mim. O que eu puder, eu vou limpar, porque na minha máquina, no meu turno, eu sou um operador limpo. Então eu vou fazer isso. Então eu vou usar um método, vou usar a organização e vou limpar. Seguindo, treinamento e capacitação. Já falei disso antes, o sucesso de boas práticas de operação depende do conhecimento e habilidade da equipe. Por quê? Porque o operador ele não é sozinho. Ele tem, muitas vezes, o pessoal que está colando clichê. Às vezes ele cola clichê também, claro, prepara tinta, tudo, eu sei disso. Mas às vezes tem uma equipe um pouco maior, às vezes para outras coisas. Tem o PCP, é a sua equipe, né? Tem que trabalhar em equipe. Os operadores devem receber treinamento contínuo sobre os procedimentos corretos, os princípios de controle de qualidade e a resolução de problemas comuns. E como é que a gente pode fazer isso? Pode fazer isso fazendo esse caderno que eu estou te falando. A cada página, pega um caderno, não precisa ter um caderno grande. Mas o caderno vai custar alguma coisa? Depende. Você tem vários fornecedores aí que os caras dão caderno. Eu estou com um pacote de caderno que eu ganhei de um fabricante de máquina no meu carro lá. É uns cadernos bons, sabe? Grande assim, bastante página. Muito legal. Se você não tem outro recurso, o caderno vai te ajudar. Aí você vai colocando no caderno os problemas que geraram. Como são rótulos, põe na página de cada caderno, né? Você está com o caderno aqui? Põe nessa página a amostra do antes, coloca a resolução, ou seja, o problema, a causa e a solução. E coloca o depois. Como é que foi resolvido o problema? Marca de engrenagem, ó, estava assim antes com marca de engrenagem. Aí nós fizemos isso, e ficou assim, agora ficou assim. Cara, quanto custa isso? Custa a sua boa vontade de fazer, sabe? Não é só necessariamente o operador que eu estou falando, né? Eu sei aqui que tem gente que é supervisor, tem até dono de empresa.
Entendeu? Então, faz isso. É a capacitação. Beleza, e agora chegamos à conclusão, né? Agora eu vou fazer um breve resumo do que nós vimos hoje. E já vou considerar aqui alguns comentários que vocês fizeram no chat, tá? Então, primeira coisa aqui para a gente finalizar. A impressão flexográfica é um processo essencial na produção de embalagens, conforme nós vimos, né? Precisa ser consistente e confiável. Então, ao longo dessa apresentação, o que nós vimos? Vimos as etapas do processo, ou seja, lembra que eu fiz a demonstraçãozinha aqui para vocês, né? Das etapas do processo, até ilustrei aqui com meu celular, né? Então, você tem as etapas do processo do antes, do durante e do que vai ser o depois. Então, eu não posso deixar sair. Então, nós vimos isso, vimos também que é necessário monitoramento, é necessário você filtrar aqui os insumos que vão chegar para você. E, em conclusão, podemos dizer que o domínio das técnicas de controle do processo de impressão é fundamental para elevar os padrões de excelência. Né? Deixa eu aumentar aqui. E através do monitoramento constante e implementação de ajustes precisos e da adoção de uma abordagem de melhoria contínua, as empresas podem, então, otimizar a qualidade, eficiência e produtividade de suas linhas de produção, entregando, assim, o que para o cliente? Um produto que ele quer receber, e às vezes até que superando as necessidades dele. Em conclusão, então, investir em treinamento e capacitação, implementar um sistema robusto de monitoramento e controle de qualidade, adotar um programa de manutenção preventiva e fomentar uma cultura de melhoria contínua. Acredite se quiser, o caderno que eu estou falando para você é esse fomento de melhoria contínua que eu estou falando para você, tá bom? Então, colocar essas recomendações em prática, quando se coloca, as empresas adotam a impressão e vão adotam esses procedimentos que eu falei na impressão, vão adotar os frutos, né, do controle de processo e vão entregar produto excelente para o cliente. Então, o domínio dessa tecnologia é, portanto, um investimento estratégico de sucesso e a diferenciação no mercado competitivo de rótulos e etiquetas. Muito bom. Maravilha, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat rapidinho, então, para a gente ver algumas coisas para finalizar, porque ainda temos amanhã, tá bom? Eu perguntei, né, se fazia sentido, o pessoal comentou, sim, faz sentido, tal, legal. A Valentim Bruning comentou, né, do problema, no caso aqui, de clichê versus a questão de... Então, vamos lá, deixa eu ler. Então, para amanhã, né, qual o problema quando não tem encaixe de cor, o magenta imprime a 0,2 milímetros, e... Você está falando de trap, né? Aparece muita marca de engrenagem. E a tonalidade de impressa fica acima da print. Tecnologia XPS, o mesmo trabalho gravado tecnologia Kodak NX minimizou e quase zero, né? A marca de engrenagem. Diminui a diferença. Tá, beleza, vamos considerar amanhã. Amanhã tem uma parte que é só marcas de engrenagem, tá? E a gente vai explorar tudo isso aí. O pessoal falou que tem os 9.000, legal. Falou que faz sentido. Sim, que faz sentido. A questão do link, né? Amanhã eu vou passar o link, tá, gente? Explicando. Compartilhar os instrumentos do uso de inspeção de qualidade, tonalidade, vou ver amanhã. Teste da tinta para prevenir a falta de fixação. Como resolver o problema de migração de cola em adesivo borracha. Nossa, isso é legal, hein, já. Vamos ver se a gente consegue fazer isso amanhã, tá bom? Pessoal, acho que é isso. Amanhã, então, às 9 horas, a gente inicia.